Bem, boa tarde a todos. Boa. Inicialmente, agradecer o honroso convite para aqui, a presença de vocês, pessoas tão ilustres. O que me traz aqui, como já foi dito, é falar um pouco sobre os Açores, de onde partiram os irmãos Rodrigo e Sebastião, que vieram para o Seridó. Então, eles descendiam dos pioneiros nos Açores e vieram ser pioneiros no Seridó. Então, podemos dizer que quem é de Caicó tem uma possibilidade muito grande de ser descendente também desses dois irmãos, que aqui no Brasil adotaram o nome de Medeiros, já que dizem os historiadores que lá nos Açores eles não tinham o sobrenome Medeiros. Bom, mas eu queria, antes de iniciar, vou seguir dentro do prazo que me foi dado, os 40 minutos no máximo, né, esse roteiro, vai falar um pouco da história desse livro. Em 2020, vocês lembram que é o ano do início da pandemia? A história que eu vou contar não tem a ver com a pandemia, mas desenvolveu-se durante o período da pandemia. Eu e minha irmã Luciane, Maria Bezerra de Medeiros, ela, como ela já fazia estudo genealógico há mais tempo, já gostava de ir atrás das origens da família, nós decidimos fazer o relatório genealógico para buscar a nossa descendência de judeus sefarditas, que tinha a finalidade de tentar requerer a cidadania portuguesa, com base na lei que já vigia, né, em Portugal, e também teve na Espanha, que possibilitava aos descendentes de judeus sefarditas justamente pleitearem a cidadania, no caso na Espanha e em Portugal. Então, nós começamos esses estudos em janeiro de 2020 e partimos praticamente do zero, mas nós temos a felicidade de ter uma tia, que é Antônia de Figueiredo Araújo, que havia escrito um livro que contava a trajetória da família, começando justamente nos irmãos Rodrigo e Sebastião e desenvolvendo até os dias de hoje, onde chegavam aos nossos nomes, né? Então, a gente já tinha um bom caminho andado, bastava trazer a história anterior de Rodrigo e Sebastião e tentar fazer esse vínculo, que se dizia, lá no Seridó já se trabalhava muito com esse tipo de pesquisa, que de fato a região é muito cheia de descendentes de judeus sefarditas. Então nós começamos as pesquisas e aí veio a questão da pandemia. A gente ficou impedido de sair, então toda a pesquisa que tivemos que desenvolver teve que ser feita no meio eletrônico, aqui que estava disponível na internet. E tem muita coisa. Nós nos deparamos com materiais maravilhosos, materiais riquíssimos, tanto de pessoas daqui, da nossa região, como também eu tive a felicidade de encontrar dois grandes pesquisadores dos Açores. Um que viveu no século XVI, que é o Gaspar Frutuoso, que escreveu uma obra naquele tempo, a Bico de Pena, uma obra monumental, onde a mais importante chama-se Saudades da Terra, onde ele refletiu ali em 6 volumes de manuscritos, que depois foram, no século XIX, foram transcritos e publicados tipograficamente. Ele contou toda a história das ilhas que Portugal, ao longo do tempo, foi agregando ao Império. Então, está lá refletida a história rica da Ilha de São Miguel, que é a principal ilha do arquipélago dos Açores, em termos de tamanho, população e posso dizer também, em termos da história. E para nós aqui do Rio Grande do Norte e do Seridó, papel extremamente importante por ter sido o local de nascimento de Rodrigo Sebastião. Não posso deixar de citar aqui também Rodrigo Rodrigues, genealogista que já do século XIX escreveu também sobre a genealogia das ilhas de São Miguel e Santa Maria, nos Açores, trazendo num compêndio muito rico, com mais de 3.000 páginas, toda a genealogia daquelas ilhas. Também agregou na pesquisa dele a Madeira, agregou também Cabo Verde, outras possessões portuguesas no Oceano Atlântico. E trazendo para cá, sem sombra de dúvida, o trabalho de José Augusto Bezerra de Medeiros e de Olavo de Medeiros Filho, de suma importância e imprescindíveis para quem estuda e quer fazer alguma coisa em termos de genealogia aqui no nosso estado.
eu diria, não só da região do Seridó, mas do estado como um todo. Então, eu tive a felicidade, eu já conhecia a obra de Zé Augusto, de Olavo, mas não tinha ainda me debruçado com a curiosidade e o intuito de trabalhar genealogia. Tive a felicidade, como eu disse, de encontrar esses materiais e saímos, então, com o relatório genealógico. Passamos 4 meses trabalhando isso, mandamos para aprovação da CIL, da Comunidade Israelita de Lisboa, tivemos esse relatório aprovado e, posteriormente, nos procedimentos subsequentes, já junto ao governo português, nós obtivemos a cidadania portuguesa. Hoje nós somos, temos a nacionalidade portuguesa graças a esse trabalho. Então, de forma resumida, foi isso. E por que o livro? O material que nós nos deparamos, no que encontramos aí exclusivamente na internet, e também materiais físicos, aí eu fui atrás de muita coisa. A Abimael do Centro me socorreu muitas vezes com livros e informações. Esse material, ele, além da genealogia, ele traz muita coisa a respeito da história, da geografia, da geopolítica, do ambiente em que esses nossos antepassados viveram. Então, eu me senti ali muito atraído por coisas que eu sabia que existiam, tinha feito estudos na escola, mas não tinha profundidade. Uma delas, por exemplo, a Inquisição. A Inquisição sempre me trouxe muita curiosidade e eu tive a oportunidade de, ao me deparar com o assunto, justamente porque eu buscava a ascendência sefardita da família, deparar com os processos da Inquisição que hoje estão disponíveis na internet, na Torre do Tom, no arquivo da Torre do Tom, que está na internet, né, como eu falei. Então, eu fiquei assim, é muita informação, é muita coisa que um relatório genealógico ele não permite você colocar, não faz parte do processo que era requerido, e eu tinha aquela história. Então, me veio a vontade de contá-la. Então, começando lá no século XV, que foram os primeiros ancestrais que eu descobri, né? Não descobri, mas que finalmente compôs o meu relatório genealógico, até chegar no século XX. Então, mais ou menos 500 anos, 500 e poucos anos, que eu tinha ali material e resolvi, então, escrever e sair esse livro. Não é um trabalho de genealogia pura, não é um trabalho de história nem de geografia, mas é um mix de todas essas matérias. Então, quem tiver a curiosidade de ver, algumas pessoas que eu vejo aqui na plateia tiveram já tem o conhecimento do trabalho, ver que ele é um mix aí de todos esses assuntos. Bom, então essa é a história do livro. Eu vou rapidamente aqui falar o que são os Açores, onde estão, alguma coisa da história do descobrimento, os Açores, depois o Seridó, que para quem está aqui não é novidade, né? Antecedentes da ocupação dos sertões, aí um pouco da história, no momento em que o Seridó passou a ser buscado como um local de execução de atividade econômica. Quem foram os colonizadores? Aí chega no momento de Rodrigo Sebastião e mais 2 personagens açorianos se estabelecerem lá e que tiveram a sua vida depois acompanhada e hoje nós conhecemos. E aí entra a questão da Inquisição. A Inquisição na Espanha, a Inquisição em Portugal. Como se refletiu a Inquisição portuguesa nos Açores, que a gente vai ver que atingiu em cheio a família dos nossos antepassados. Justamente nesse momento em falar Inquisição dos Açores, surge os nomes de 2 espanhóis, que é um casal, Marcos Afonso e Neixeres, que estão na raiz, praticamente 100% das famílias que têm presença no Seridó, e são que têm antepassados lá no Seridó. Mostrar qual é a linha sefardita dos irmãos Rodrigues e Sebastião, justamente onde me incluo, e aí veio a possibilidade de provar a descendência sefardita da minha família, e depois falar um pouco sobre os descendentes desses açorianos. Então, rapidamente, é isso, já levei 10 minutos aqui do tempo, tenho mais de meia hora. Então, falar um pouco dos Açores, é uma região autônoma de Portugal,
São 9 ilhas que se espalham no Oceano Atlântico, que estão a em torno de 1.600 quilômetros da costa portuguesa, o ponto mais próximo da costa portuguesa, e a 5.000 quilômetros da costa brasileira, que vem a ser justamente essa região aqui nossa. Ela é pouco maior do que as áreas dos municípios de Caicó e Currais Novos juntos. Você tem uma ideia, são 9 ilhas, que tem 2,3 mil quilômetros quadrados, enquanto os municípios de Caicó e Currais Novos têm 2,1. Então, daí dá a ideia da dimensão dos Açores, que são pequenos, né? São ilhas pequenas. São Miguel é a maior das ilhas, tem tem 745 quilômetros quadrados. Entre as ilhas mais distantes, uma da outra, são 600 quilômetros. Você vê a dificuldade que houve naquela época para se colonizar tudo isso. Você tinha 600 quilômetros de uma ilha para outra, dificuldade de transporte, navegação. Conta a história que quem descobriu foi um cidadão navegador de nome Gonçalo Velho. A Ilha de Santa Maria foi a primeira, em 1432, e a Ilha de São Miguel, logo depois, em 1444. Isso está na história, alguns historiadores discordam um pouco dessas datas, mas foi por aí. E os Açores são um parque, geoparque mundial, reconhecido pela Unesco em 2013. Por que eu coloquei isso aí? Porque nós vamos ver, na sequência, que o Geoparque Seridó, a último balão aí desse slide, ele também foi reconhecido como Geoparque Mundial pela Unesco em 2022. Então, tem algo em comum também na questão do cuidado que se tem com a natureza, com as coisas da geografia, da história, da ecologia, que estão todos envolvidos aí com o Geoparque para ser reconhecido pela Unesco. Então, nós sabemos que o nosso Seridó ele tem uma parte, hoje, na Paraíba, uma parte no Rio Grande do Norte. Já foi tudo Paraíba, né? E aí tem uma história bonita que então coloco no livro ali, que o senador Guerra defendeu brilhantemente a questão, e a maior parte do Seridó ficou com o Rio Grande do Norte. Tem 5.000 quilômetros da Ilha de São Miguel, nos Açores. Vou olhar aquela primeira fotografia ali, aquele desenho, para a região nossa, do Seridó. Então, vocês imaginem a dificuldade, mais uma vez, percorrer esses 5.000 quilômetros e chegar aqui para esses açorianos que vieram estabelecer no Rio Grande do Norte. Quando não havia, nesse deslocamento, nenhum programa, nenhum incentivo específico do reino português para isso. Houve, sim, muitos açorianos e muitos portugueses de outros locais que foram trazidos para o Brasil, para colonizar o Brasil, na região sul, Santa Catarina, alguma coisa no Rio Grande do Sul, também alguma coisa no norte, Maranhão, mas aqui para o nosso estado, não houve. Então, eles chegaram aqui, até hoje não se conta, essa história não está bem esclarecida, mas eles chegaram aqui, digamos, por meios próprios, não houve nenhum incentivo. E aí uma área do Seridó, que vem a ser bem maior, né, 6 vezes mais do que a Nova Ilha dos Açores. Então, rapidamente sobre o nosso Seridó. E os antecedentes? Após a expulsão dos holandeses, que estavam aqui de 1633 a 1654, Portugal disse: se eu não ocupar o interior, vem outro estrangeiro, eu tirei os holandeses agora, pode vir os franceses, pode vir os ingleses, então eu tenho que ocupar essas terras. Então decidiu que iria fazer a ocupação através da distribuição das chamadas Sesmarias. Então, começou logo a seguida, e aí, Janduí, muitos judeus vieram, né, que temendo a Inquisição portuguesa, que com a presença dos holandeses aqui nos principais estados do Nordeste, naquela ocasião, eles tinham livre, deixavam professar livremente a religião, e com a volta dos portugueses, o domínio português, os portugueses começaram novamente a perseguir os judeus, e a Inquisição começou a atuar fortemente. Então, muitos procuraram se abrigar no interior, e nós encontramos processos inquisitoriais onde isso está escrito literalmente: havia fugido
para os sertões do Piranhas, vizinho aqui nosso, né? Então, isso não é adivinhação, mas é fato histórico que está registrado. E outros saíram. E aí tem uma história interessante que diz que parte dos judeus que saíram de Pernambuco fundaram hoje, o que é hoje conhecido como Nova York, né? Bom, com a concessão de Sés Marias, os índios, né, os senhores aqui dessa região, né, começaram, né, evidentemente, a se revoltar. E surgiu a chamada Guerra dos Bárbaros. Os índios é que eram os bárbaros, estavam sendo expulsos, mas eles é que eram os bárbaros, né? Então, o nome oficial que surgiu na historiografia e a interiorização, a instalação da fazenda de gado, levaram a esses conflitos com os índios e esses combates foram muito abrangentes. Então, num período grande aí, abrangeu a região do hoje, né? Nosso estado do Rio Grande do Norte, da Paraíba, Pernambuco e Piauí, principalmente. E algumas regiões ainda ficou a 1720. É, cessados os conflitos, passado todo esse momento em que os portugueses, vamos dizer assim, venceram os índios, ou seja, foram verdadeiramente dizimados os índios, não ficou praticamente muitos, não ficaram muitos. A coroa portuguesa, acho que entrou em proteção de tela aqui. Que é proteção de tela, né? A coroa portuguesa voltou à concessão de Sés Marias para dizer, vou instalar aqui as fazendas de vez, já não tem mais a presença de estrangeiros, a presença dos índios praticamente já não existe também, e eu vou manter aqui minha política de interiorização e vou voltar a conceder as concessões. Aí, nesse momento, vieram muitas pessoas da região da Bahia, de Pernambuco, da Paraíba, também pessoas aqui do próprio estado acorreram lá para o que nós denominamos hoje de Seridó. E tinham 19 portugueses. Esses 19 portugueses foram contabilizados por Olavinho. No livro dele, Velhas Famílias de Seridó, ele coloca e cita nominalmente quem eram esses portugueses. Se foram 19, ou 18, ou 20, ou 21, mas é um número que está lá e eu acho que ninguém até hoje questionou isso, né? Então, todo esse elenco de pessoas, eles formaram grandes famílias, e aí a colonização da região, através, principalmente, das fazendas de gado, foi alavancada e foi adiante. Falando um pouco sobre os portugueses, também Olavinho é quem coloca essa divisão. 12 vinham do norte, de Portugal, 5 vinham dos Açores e 2 da Extremadura. E eram solteiros, pelas informações. Podiam até ser casados lá, mas chegaram aqui solteiros, né? E aí, como eu falei, não consta que esse deslocamento tinha acontecido em função de qualquer mobilização que a coroa portuguesa tenha feito. Vieram por recursos, digamos assim, próprios e vontade própria. O que eu faço agora um recorte é a questão da participação açoriana, porque fala-se sempre que são portugueses. Então foram 19 portugueses, desde as regiões, mas não traz assim uma particularidade. E como no Seridó essa presença portuguesa foi notadamente de açorianos, outros portugueses, outros regiões, mas foram notadamente açorianos, e era o que eu estava estudando, eu trago aqui um certo resumo da história desses açorianos no Seridó. Então, deles, 4 eram da ilha de São Miguel e 1 era da ilha de São Jorge. E chegaram no Seridó aqui no decorrer do século XVIII. Fala-se que os irmãos, juntamente com o tio e o sobrinho, chegaram aqui por volta de 1739. Isso, acredito, muito em cima dos primeiros assentos que foram localizados na paróquia Santana, na freguesia de Santana, chamada freguesia de Santana, naquela época. Então, 1739 foi o ano que foi marcado como sendo da chegada desses açorianos aqui. Bom, dos 4 que chegaram,
dos que chegaram, 4 tiveram um acompanhamento de sua história aqui, principalmente a história da genealogia, os casamentos, os filhos, os netos, e aí por diante. Então, os irmãos Rodrigo de Medeiros Rocha e Sebastião de Medeiros Matos, que teriam chegado por volta de 1739. Eu não sei o que está vendo, se é aqui o proteção de tela ou é outra coisa. Teriam chegado, como eu falei, em 1739. E tinha mais o primo e o sobrinho deles, que era José Tavares da Costa e José Inácio de Matos. Não há esclarecimento se eles vieram juntos, se chegaram no mesmo navio, que teriam chegado em Pernambuco, lá no Porto de Recife, teriam se deslocado para cá. Não se sabe se eles vieram juntos ou vieram separados. Então, e aí eles, aqui chegando, buscaram, então, se consorciar com pessoas, moças da região e que já fizessem parte das famílias. Você acha que é aqui? Que fizesse, já faziam parte das famílias, digamos, tradicionais da região. Então, os casamentos aconteceram. Rodrigo, Sebastião e José Tavares, casados com 3 irmãs paraibanas, que era Polônia Barbosa de Araújo, Antônio de Moraes Valcácio e Joana Batista de Araújo. Eram 7 irmãs, né, chamadas as moças da Cacimba da Velha, né? Eram 7, 3 então casados com os açorianos. E José Inácio casou com uma filha do tio Sebastião. Então, daí, entendeu? Ou ele veio muito criança para cá, ou veio depois. Porque quando Sebastião já havia casado, gerado filha com idade de casamento, e aí José Inácio, então, casou com Maria, com Quitéria Maria da Conceição. Aqui fazer um parêntese, parar um pouco a questão, para entrar na, na descendência de judeu sefardita mesmo, propriamente dito. Então, a Inquisição Espanhola, que foi em 1479, os reis de Aragão e Castela, os chamados reis católicos, que se uniram seus reinos e criaram o chamado Santo Ofício. Eu não sei se era santo, mas o nome era Santo Ofício. Em 1492, esses reis determinaram a conversão ou a expulsão dos seguidores do judaísmo. Então, não fica no reino de Aragão e Castela nenhum judeu ou nenhum que não siga a religião católica. Então, isso fez com que milhares se convertessem ao cristianismo e outros milhares saíssem, fossem em busca de refúgio. Então, uma parte significativa, pela proximidade, pela cultura, pela até semelhança de língua, procuraram o reino vizinho, Portugal. E os que tornaram-se cristãos e permaneceram, se ainda continuassem a professar o judaísmo, eram submetidos aos processos da Inquisição. E os processos da Inquisição, como todos nós sabemos, eram extremamente rigorosos e sem chance de defesa. Então, aquele que fosse acusado de professar o judaísmo e alcançado pela Inquisição estava ali com a sua condenação praticamente já definida e que poderia ser, inclusive, a morte na fogueira. Bom, Portugal, que era tolerante com os judeus, apesar da população já exigir naquele tempo que o rei português também criasse algo semelhante à Inquisição que tinha na Espanha, ficou mais incomodado com a chegada dos judeus espanhóis, em grande número. Então, em 1496, o rei Dom Manuel I determinou a conversão forçada, ou a expulsão dos judeus, e mandou retirar dos pais e batizar e entregar às famílias católicas os filhos menores de 14 anos. Ou seja, que crueldade. Então, simplesmente chegou na família dos judeus e retiraram os filhos e entregaram para famílias portuguesas que seriam católicas. E vamos lembrar aqui que os judeus, naquela época, e não só naquela época, isso é algo histórico, eles eram os detentores de maiores fortunas e de conhecimento, eram pessoas influentes, que trabalhavam, inclusive, ajudando ao rei nas tarefas do reino.
eram grandes mercadores, eram as pessoas que tinham de fato conhecimento. Tiveram participação importantíssima, inclusive nas navegações que levaram Portugal a ser o que foram naquela época. Mas a questão popular, religiosa, a forçação de barra que existiu levou o rei Dom Manuel a instituir o Santo Ofício também em Portugal, até por uma questão também de um casamento dele com uma das filhas dos ex-católicos, que foi como uma negociação naquela época. E aí, em 1497, foi determinado o chamado batismo em pé, ou seja, botou todo mundo no local, logo agora todo mundo aqui está convertido, todo mundo agora é cristão. E aí a gente sabe que tem outras pessoas no Seridó que são descendentes justamente desse período e que também constam das listas dos chamados batizados em pé, que existe também na Torre do Tombo. E aí, falando sobre a questão da instituição da Constituição, em 1532, o rei já Dom João III conseguiu a instituição final do Santo Ofício, da Inquisição lá em Portugal. Já tinha havido uma tentativa anterior, mas diante da revolta dos judeus e também de seu poderio econômico, naquela época não foi adiante, mas em 1532 deu para valer. Aliás, em 1532 foi a primeira vez, e em 1536 é que veio para valer. Então, passou ali 4 anos, de mais ou menos existia, mas meio que parada, mas voltou com força em 1536. E como é que isso tudo se refletiu nos Açores? Então, o chamado Santo Ofício tinha as chamadas visitações. Eram momentos em que religiosos ligados à Inquisição se deslocavam para os locais e tinham um procedimento que era extremamente violento, sob o ponto de vista de direitos, de buscar quem eram aqueles que eventualmente fossem judeus, cristãos, chamados cristãos novos, mas que professavam o judaísmo, ou grito judaísmo, e fazer essas visitas. Então, até a própria população começava a denunciar os que eles consideravam que faziam atividades que podiam estar ligadas ao judaísmo, e bastava alguém indicar, era aberto um processo. E aí o que era acusado não sabia do que estava sendo acusado, não tinha conhecimento do que era de fato a acusação, e aí chegava lá na mesa da Inquisição, o inquisidor perguntava: de que é que você tem de se acusar? E aí muitas vezes a acusação que tinha sido feita não tem nada a ver com aquilo que o que estava sendo investigado dizia. E aí era um processo que era aberto, como eu disse, levava a alguns tipos de punição, e a pior delas, e a pior delas era justamente a morte na fogueira, que foi o destino de 3 açorianos. Durante o período da Inquisição, foram essas 3 visitações, e nessas 3 visitações, 3 pessoas foram conduzidas a Portugal, tiveram o processo terminado em Lisboa, e foram condenadas à fogueira e foram mortas em Lisboa. E entre elas, uma era filha do casal de Marcos Afonso e Neide Xerez. Esse casal chegou na Ilha de São Miguel por volta de 1500. Isso é um fato histórico também, que é conhecido porque em torno de 1503, 1506, por aí ele foi naturalizado português. Então existe uma carta régia, que também pode ser consultada, está no documento, que ele foi naturalizado português. Então essa chegada dele por volta de 1500, de fato, é algo que posso dizer com uma certa precisão. Se não foi 1500, foi por volta de 1500. Eles tiveram já nos Açores 3 filhas, Leonor, Beatriz e Elvira. Então, e houve uma verdadeira perseguição à família de Marcos Afonso e Neide Xerez. Começou com Leonor, ela foi processada juntamente com uma filha, e ela condenada à fogueira, e a filha Inês foi condenada a uma
que eles chamavam como se fosse um arrependimento. Não foi o que ela teria praticado não foi tal para que os inquisidores julgassem que ela tinha cometido a falta de ir para a fogueira, mas a mãe foi. Então você vê que em 1º de abril, tivemos aniversário antes de ontem, né? 1º de abril de 1582, no Auto de Fé, que era a solenidade máxima da Inquisição, onde se reuniam todos os que eram condenados num local público, com a presença de reis, de autoridades, e ali eram proferidas as sentenças, e aqueles que eram condenados à fogueira eram encaminhados ali para um local próximo, onde de fato as fogueiras estavam disponíveis para fazer a queima dessas pessoas, muitas em vida. Aquelas que decidiam, naquele instante, como que se arrependessem, reconheciam que tinham cometido um erro, sob o ponto de vista da Igreja Católica, faziam esse reconhecimento, se arrependiam, então eles recebiam como graça serem antes mortas, garroteadas, para serem colocadas na fogueira já sem vida. Os corpos eram queimados já sem vida. E aqueles que não se arrependessem, esses sim iam vivos e eram mortos pelas chamas. Vê que crueldade, né? Isso a gente está falando de algo que aconteceu em 1582, não é muito tempo ali, né? Depois, teve um gêmeo de Leonor, que foi morta, chamado de Lopes, que também foi aberto um procedimento contra ele, uma investigação, mas não foi adiante, pelo menos não se encontram documentos hoje que mostrem que esse processo dele foi adiante. Foram 2 padres, o padre Manuel Rodrigues Furtado e o padre Mateus Nunes, filho de Beatriz Marques, que é outra das filhas dos espanhóis, foram denunciados também, em 1592, mas também não se encontram documentos que essas denúncias, depois de apuradas, tenham redundado em processo. Quer dizer que não foram mais, pelo menos não se encontra. As pesquisas, eu pelo menos procurei bastante, não encontrei, nem nenhum pesquisador anterior encontrou. E depois a Agda Muniz, que é filha de Elvira Marques, outra filha dos espanhóis, né? Teve uma neta, no caso, Agda Muniz, que também foi processada e que foi também condenada e participou do auto de fé de fevereiro de 1597. Não foi morta na fogueira, mas ela teve que se arrepender depois que tinha um texto que era lido, não por ela, porque normalmente as pessoas eram analfabetas. Então alguém lia por elas um texto enorme, que também está nos autos dos processos da Inquisição, onde eles, de certa maneira, se arrependiam, juravam obediência ao Papa, todo um processo, todo um ritual. E aí a gente fala no padre Manuel Rodrigues Furtado e vai ver que ele aparece aqui. Rodrigo Sebastião, as 2 últimas linhas. Qual a relação que eles tinham com tudo isso que eu falei da Inquisição? Começa com Marcos Afonso, Inês Xerez, vem Beatriz, o padre Manuel Rodrigues Furtado, outra Beatriz Furtado, e aqui começa a sequência dos Medeiros, Maria de Medeiros Rocha, Maria de Medeiros Pimentel. Então vamos ver aqui. Mãe, avó, bisavó, trisavó, quarto, quinta, sexta. Então, Marcos Afonso e Inês Xerez eram os 6º avós de Rodrigo e Sebastião. Então, essa é a linha genealógica sefardita, é uma das linhas, né, genealógicas sefarditas, que faz com que hoje muitos seridoenses, não só seridoenses, pessoas que já saíram da região e nasceram em outros locais, mas que, ao demonstrarem esse vínculo, tiveram os relatórios aprovados pela CIL de Lisboa e puderam pleitear a cidadania portuguesa. Então, quando nós olhamos depois, ali você vê, é interessante, a gente consegue ter acesso ao assento de nascimento de Rodrigo e ao assento de nascimento de Sebastião. Você vê que eles nasceram com 2 dias de diferença e 7 anos. Né? Isso está arquivado também
nos documentos que estão digitalizados, tanto no Family Search, né, que quem trabalha com genealogia que conhece bem, como em outros sites também portugueses que a gente pode ter acesso a toda essa documentação. Então, o Rodrigo, que casou com a Polônia, tiveram 8 filhos e 65 netos. Sebastião, que casou com a Tônia, tiveram 8 filhos e 76 netos. De José Tavares e Joana, sabe que eles tiveram 13 filhos. Então, trabalhos já recentes, inclusive, mostram que eles tiveram 13 filhos, mas só 3 foram conhecidos pela genealogia até hoje. Não se encontraram documentos que mostrassem, pelo menos eu não tive acesso, que mostrassem quem eram os demais 10 filhos. Mas geraram 27 netos conhecidos. A José Inácio, que era o sobrinho, né, de Rodrigo de Sebastião, que casou com Quitéria, só 2 filhos conhecidos e 13 netos. Então, resumindo tudo isso aqui, os açorianos que tiveram a vida traçada e genealogia conhecida geraram 31 filhos, 171 netos. Estabelecido no Seridó e toda essa prole se conhecendo e casando com os filhos dos demais pioneiros. Então, quando nós vamos olhar, Rodrigo e Sebastião está na árvore genealógica, no início, de praticamente todas as famílias do Seridó. Se você olha, alguém que é Dantas, alguém que é Medeiros, né, que claro, é o que a gente está tratando, Araújo, Bezerra, Rocha, você pensar em qualquer sobrenome que está presente no Seridó, você vai ver que na árvore está Rodrigo e Sebastião, e não numa posição só. Eu, pelo menos, tenho Rodrigo e Sebastião, que eu trilhei em 4 posições. Ora eles são meus 6º avós, ora eles são meus 7º avós. E quando eu vou olhar, está Caetano Dantas Corrêa, tá todos esses que a gente conhece, que estão bem mostrados ali no trabalho de Olavinho, né? Estão na nossa base genealógica. Bom, gente, era isso que eu tinha preparado. Eu acho que eu cumpri o tempo aí. Agradeço aí a atenção de todos. Eu sei que estou aqui no meio de pessoas conhecedoras, tanto da genealogia, como da história do Seridó, como da história do Rio Grande do Norte, e até outras histórias. E, assim, não estou aqui trazendo, acredito, nenhuma novidade, mas talvez refrescando a ideia o conhecimento de alguém aqui que já sabia de tudo isso. Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao doutor José Roberto. Alguém tem alguma pergunta? Lembrando de quando fizer a pergunta, se identificar, porque está sendo gravado. Pega o microfone, vamos ver aí. Deixa eu pegar Fica em pé aqui. Pedro George de Brito de Caicó. Eu conversei muito com Dona Toinha, sua tia, lá no cartório de papai, em Caicó. Ela estava ali um substituto. E Dona Toinha falava para a gente conversar sobre genealogia. Não tínhamos, naquela época, notícias dos processos da Inquisição que hoje nós temos no Heritage e no Femicidas. Ela chegou a conversar alguma coisa com você sobre essas dificuldades que nós não tínhamos da documentação. Eu gostaria de saber sobre isso. Eu ainda não tive a oportunidade de conversar com ela depois que seu Quinzinho partiu, né? Pedrinho, sim, eu conversei com ela tanto na hora que estava escrevendo, como depois ela me contava, olha, foram 20 anos de pesquisa. Onde eu fazia essa pesquisa, eu saía de Caicó, ia para Patos, ia para Santa Luzia, e ia dizendo as dificuldades que tinha de chegar nos cartórios e as pessoas deixarem ela ter acesso. Fui algumas vezes com ela. Ela até contava, disse, ela tinha eu não vou aqui lembrar o nome, mas ela citava o nome, que era um dos escrivões, não sei qual dos cartórios, que passava os documentos, mas ficava assim, ela dizia, ficava de rápido de olho, olhando o que é que eu estava fazendo, a ver se eu não estava tirando alguma coisa. Mas ela disse a dificuldade. Hoje é muito simples. Tudo aquilo que ela foi aos cartórios para pesquisar pessoalmente, talvez não tudo, mas boa parte está na internet. Que foi um trabalho que aí eu fiz, até o que eu podia fazer, que estávamos, lembrar aqui que estava em plena pandemia. Alexandre Rocha. Alexandre Rocha. Meu caro, eu li há um tempo um livro chamado Natal, uma comunidade diferente, era da Egon e da Freda Wolf, que é da comunidade judaica. E elucida muito, mas
eu vou chamar de o senhor porque eu ainda não lhe conheço pessoalmente, mas o senhor conseguiu fazer conexões que deixam muito mais clara a história que a gente pode contar sobre o Rio Grande do Norte. Como, por exemplo, o motivo real da ida e a presença da Inquisição na Europa é uma coisa muito pouco falada quando a gente explica esse período. E eu vou ter que, a partir de agora, reforçar mais. E como adquirir o seu livro, né? Acho que é uma pergunta de 1 milhão. Tá bom. Bom, eu tenho livros, né? E depois a gente pode conversar. Eu vejo como é que eu poderia passar para você. Tá bom. Tá bom? Agora, professor Luiz. Já do Medeiros, eu sou de Ouro Branco, mas me criei em Caicó. Penso que isso foi minha loteria. Bem querido de nossos dias. Eu adquiri o livro e recomendo. É um livro muito bem elaborado, Obrigado. em que trata de um elemento importante do Siridó. O Siridó, eu não sou barrista, eu tenho orgulho da terra. O Siridó é o maior patrimônio cultural histórico do estado do Rio Grande do Norte. Quem colonizou o Rio Grande do Norte foi o Siridó. Pode olhar as famílias, as estruturas políticas do estado, as estruturas econômicas do estado, as raízes são do Siridó. Ele está contando aqui um elemento importante, o livro tem até outros elementos. Até a morte de Dom Sebastião, ele trata lá. Que tem uma relação com a lenda que José Augusto de Medeiros conta no livro dele, de 2 irmãos que tentaram matar o rei, que já não era mais de Portugal, era da Espanha. E não conseguindo, e muitos portugueses tentaram matar o rei que herdou Portugal, o rei espanhol. E esses 2 irmãos não conseguiram matar, foram perseguidos e se refugiaram, primeiramente em Recife. Recife já era uma cidade muito importante para a economia portuguesa. A Inquisição já estava em Recife e esses 2 irmãos se refugiaram no sertão, possivelmente na cidade de Santa Luzia. E chegando em Santa Luzia, eles, para se proteger, quem são vocês? Nós somos medeiros. Ele conta isso com uma lenda e pede para ninguém acreditar, mas ele contou lá no livro dele isso. Quando alguém perguntava, Dona Maria, minha mãe, a senhora é de que família? Eu sou Medeiros. Aí toda a vida eu me lembrava da lenda que José Augusto, com quem se protege, dizia que era Medeiros. Parabéns pelo livro. O Siridó tem várias fases de colonização. Portugal, quando descobriu o Brasil, ou quando teve conhecimento das Américas, o objetivo era ouro. E as terras que ofereciam as condições para ter ouro eram o sertão. No Tratado de Tordesilhas, que é de 1494, o pacto que o Vaticano fez com Portugal e Espanha, Portugal ficava praticamente com o litoral do Brasil. Portugal reagiu. Era a bula etc. Portugal reagiu, não, a gente quer as terras que têm serras, montanhas, pedras, que era exatamente o sertão. Desde de 1494, Portugal já sabia que o sertão das Américas, o sertão do Brasil, tinha uma riqueza de ouro muito grande, o que se comprova hoje. Está sendo descoberto agora em Pães Novos, uma super mina de ouro, né? Então, os portugueses de bobo não tinham, não. Parabéns pelo livro. Obrigado. Na festa de Santana do ano passado, Pedrinho estava sentado com a viúva de Quizinho, que é a tia dele, Tuinha. Aí Pedro me apresentou a dona Tuinha, que eu conhecia, mas não tinha muita intimidade. Jaduí, vem aqui. Tuinha, a viúva de Quizinho. Prazer. Você é filho de quem? De Jaime. Jaime de Ouro Branco, de Ornilo, sim, meu primo. Então, parabéns, meu primo. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Então, nesse... Eu queria fazer uma pergunta. Certo, Marcos Moraes, sou do Siridó também. Vou sair do Siridó e vou vir para cá.
como o assunto toca a influência judaica, né? O que levou a família Palatinique a vir para Natal? Porque aqui nós sabemos dos Palatinique, né? Temos cemitério, tem tudo. Abraão Palatinique está na história mundial. Então, se alguém me puder responder isso, que trouxe os Palatinique para Natal? Ele veio para Natal em que ano? Você também não sei. O grupo é diferente, Marcos. É um grupo diferente desse Sim, que ele eu sei que é tratou. diferente. Eu trouxe sair do Siridó e vim para cá. Então, Mas esse como é uma relação, livro, tá? o que ele faz? É uma comunidade distinta, porque os três movimentos de chegada dos judeus aqui, esses dois que ele tratou, e esse que é do início do 20, o que eles vêm para cá é outro momento, porque eles são do extremo oriente da Europa, que não é o grupo que vem nenhuma dessas duas fases. Só fiz a relação. O que traz são os problemas que a Europa está vivendo, que a gente vai pegar ali, por exemplo, de situação agrária, lugares muito Parece que eles pobres. eram ucranianos. Então, Ucrânia tá aí morta. não é o Ucrânia agora, né? Tá Mas morta. é o extremo oriente, o oriente da Europa, que esse grupo Palatinique vem. Então, o que também. E é inclusive outra linha judaica. É outra linha judaica aí. Não os sefagitas. Não é Os sefardita. sefagitas são os que vêm Nesse processo aqui. de Península Ibérica. Porque eles são forçados a se converter. Vou fazer aqui uma observação. Ela quer falar. Sei. Você já porque ainda está dentro do prazo. Tem dois momentos dos judeus. A partir de 1500 eles vinham pela Inquisição e a partir de 1930 pela perseguição dos judeus na Europa, que vai colidir com a Segunda Guerra Mundial, que são dois momentos históricos. Eu não tenho certeza do que estou dizendo com relação aos Palatiniques, mas quero imaginar que essa vinda deles aqui para Natal tem relação com essa coisa da perseguição que vai acontecer que vai terminar na Segunda Guerra Mundial. Só uma observação, a propósito, eu vi esse vídeo presente, estou lendo a Saga dos Palatiniques, que quando eu terminar de ler, vou doar ao Instituto de História. É muito interessante, e principalmente aqui na Troca. Vou passar para a professora Conceição, ela está querendo falar, mas vai encerrar com ela, porque já está mais ou menos se aproximando da hora e muita gente aqui também vai para o lançamento do professor Genibaldo. Professor Conceição. Eu tenho uma resposta pontual, apenas responder 1 minuto, não incomodar. É uma coisa bem detalhe. Não é pergunta, meu nome é Conceição. Eu assino Conceição Flores é meu sobrenome de casada, mas eu sou Medeiros e sou açoriana. Então, encontrei quando você lançou e realmente eu tinha curiosidade de ver, eu não sou Medeiros da Ilha de São Miguel. Os meus Medeiros é da Ilha do Pico, uma freguesia pequenininha, a criação dele. Mas conversando com uma amiga minha, que também é Medeiros, porque eu achei que a gente não era parente, mas ela disse que os Medeiros todos entroncam numa só. E que no norte de Portugal existem 2 aldeiazinhas chamadas Medeiros. Então não sei se somos todos parentes, se entroncamos todos num só, mas quero dar meus parabéns a você, porque você é uma aula, dá uma aula, você é extremamente didática, acho que você é professor, e gostei muito embora não seja a minha área de pesquisa, acho extremamente sedutor saber dessa permanência dos açorianos aqui no interior, porque açorianos que... Lembro da sua presença lá no lançamento. Pois é, eu fui precisamente pela curiosidade. Lembro lá quando você falou para chamar de você. Pois é. Que era da Ilha de Flores. Eu sou nascida na Ilha de Faial, que é 60 quilômetros de perímetro, 14 mil habitantes, imagina quão grande é. Mas a minha família, os Medeiros da minha família é da Ilha do Pico. Então eu acho que existem Medeiros, ser tudo um tronco só, como diz a minha amiga, de fato eu não sei. Acho que só um instante. Passando para o professor José Rodrigues, só uma observaçãozinha. Acabei de me lembrar que o sobrenome de solteira da minha avó é Medeiros Lopes, ou seja, eu sou Medeiros também. Professor José Rodrigues, sócio no Instituto. Você é Vargas. A minha dúvida é muito pontual, eu fiquei muito interessado pela sua pesquisa,
Queria saber se o senhor pesquisou processos na Torre do Tombo ou só os que estão digitalizados. Porque a gente sabe que tem processos ainda da Torre do Tombo que não foram digitalizados e as partes do caderno do promotor, que eu acho que foi essa relação das denúncias que não viraram processos. Porque haveriam denúncias tanto na visitação como denúncias através dos comissários do Santo Ofício, que é outro mundo de denúncia. Os familiares comissários, né? Os familiares eram os leigos que estavam vigiando e os comissários eram os clérigos para qual esses leigos passavam a informação e esses comissários passavam aos promotores. E algumas dessas viravam processos e outros não. Para a gente é muito rico esses cadernos, porque mesmo quando eles não viram processos, eles mostram essas linhas genealógicas e esses processos de fuga e de relação entre os cefagitas, que é a outra parte da minha pergunta. Se você vê outras famílias que estabeleceram relações de proximidade por causa da ancestralidade judaica. Com relação à primeira questão, eu só tive acesso efetivamente àquilo que está na internet, que está divulgado lá no site da Torre do Tombo. Não tive a oportunidade de... Passei em frente à Torre do Tombo, mas não entrei lá, não. Se entra, não quer sair. Né? Então, a outra Você sentasse no meu orientador Ronaldo Van e fazia passar uma semana, não sei. Mas eu acho, bom, a minha pesquisa foi no século XVIII e tem a ver com a escritora, que é a primeira monarquista do língua portuguesa, o pai de Teresa Madeira da Silveira, o pai dela vem aos 12 anos para o Brasil, um menino muito pobre que vem como criado de servir. Entretanto, ele vai casar com uma paulistana, já de uma família brasileira, e depois vai fazer uma fortuna prodigiosa, comercializando com Minas Gerais, e no processo de ascensão social para virar nobre, digamos, ele também, ser familiar do Santo Ofício, faz parte desse processo de mobilidade social, né? É um dos aspectos, né? Eu trabalhei com o Ônimo Garcia Velho do Amaral, em Pernambuco. E ele era familiar, ele era comissário do Santo Ofício. Quando levantamos a ancestralidade dele, vinha da Alemanha, ele tinha ascendência cristã nova. E conseguiu se habilitar no Santo Ofício. Então, há inclusive o fenômeno de cristãos novos, filhos de cristãos novos, que conseguem apagar essa, entre aspas, mancha de sangue e se habilitar no próprio Santo Ofício. Aqui tem Santo Antônio. Eu estou lembrando de um romance contemporâneo que se chama Um Defeito de Cor, né? Já é outro nome, é a questão da negritude. Inclusive, é visto por alguns pesquisadores hoje como uma forma de você escapar de qualquer tipo de denúncia, você se habilitar no Santo Ofício. Fica livre de qualquer suspeita. A outra pergunta eu acabei... Relações entre as outras famílias estabeleciam relações com os mendeiros, por exemplo. As relações familiares, de casamento... Sim, com outros cristãos novos. Sim, no Seridó isso aconteceu largamente, né? Só que não se explorava até recentemente essa questão do judaísmo, nem sob o ponto de vista histórico, se fosse verificar rigorosamente, nem Rodrigo, nem Sebastião, nem os seus descendentes poderiam ter assumido os postos que assumiram no Seridó. Foram juízes, foram capitães, participaram das forças auxiliares, enfim, não poderiam, já que eles eram descendentes de judeus e tinham, portanto, não era o sangue, pureza de sangue, não tinha pureza de sangue. Então, rigorosamente, Deus... Também de Caetano, nem Caetano, não poderia, porque, em tese, se fosse fazer uma verificação rigorosa, ele não seria. Acredito eu, isso até por não ter sido muito explorado no passado, não acredito eu que isso aqui tinha sido totalmente esquecido, aqui no Seridó. Na Paraíba não foi. Então, lembrar da questão da devassa na Paraíba, que muitos paraibanos, já nos anos 1700, pouco adiante, foram conduzidos para Portugal, processados, e também teve pessoas condenadas à fogueira naquela época. Na historiografia, o interessante é eles tinham consciência dessa ascendência ou não. Há um debate hoje nessa historiografia sobre judaicos se eles tinham consciência dessa ascendência ou não, porque muitos não passavam para sua descendência
essa consciência. Eu Até de uma forma de proteger. Eu acredito até que sim, porque é o seguinte, na nossa família, minha bisavó, a mãe da minha avó materna, dizia que nós éramos judeus. Ela falava isso. Então, assim, havia uma consciência de que tinha essa... Só que eu era muito criança, enfim, não tinha nenhuma possibilidade de conversar por que ela falava aquilo. Existe um termo crítico do judaísmo que esse povo desenvolveu no sertão. Eles socialmente eram católicos e, de forma secreta, seguiam o judaísmo. Eu agradeço mais uma vez ao Dr. José Roberto, palestra muito instrutiva, muito aprofundada, acho que pode até dar ideia para outras palestras depois. Queria aproveitar para, no caso, lembrar que a palestra da próxima semana vai ser com o professor Francisco Alves Galvão, que é sobre a história do Fortim da Barra, que é um tema que está sendo descoberto agora, que é um fortim que era praticamente desconhecido, sobre as evidências arqueológicas. Também convidar os presentes. Amanhã é a posse da nova diretoria e dos sócios eméritos e beneméritos. Vai ser na OAB às 17 horas. Não, 19, desculpa, porque eu estou com a cabeça realmente. Às 19 horas, amanhã na OAB. Quem quiser vir será bem-vindo. Queria agora passar para o professor Antônio Alberto Cortez para que ele faça o encerramento. Boa tarde, pessoal. Agradecer muito a aula do Zé Roberto. Tem pano para manga, né? Como disse a professora. É um assunto que é empolgante, inclusive. E dizer, Zé Roberto, que aqui eu, Pedrinho, Janduí, você, Luiz, não sei se é Renan, não é? Antônio Luiz, Valclei, tá cheio de hexaneto aqui de Sebastião de Medeiros Matos. Quem sabe a professora Conceição também não seja. Pois é. Eu sou hexaneto dele, tá? É um dos meus avós, como a gente diz, distante, né? Isso é um tema muito importante, aflorou mais recentemente, mas toda a vida a gente sabia, desde menino, lá em Caicó, o padre Antenor, que ainda hoje é vivo, o senhor Antenor, ensinava a gente a cantar. Cantar o Ferrunto, lá no Diocesano Seridóense. E ele dizia, vocês tudinho são judeus. E a gente ficava até com certo receio, né? Porque o estigma ainda era muito grande. Isso em 1961, 62, por aí assim. Mas eu acho que a gente terá oportunidades futuras de retornar a esse assunto aqui, nessa Casa da Memória. E você, nossos agradecimentos. Seja sempre bem-vindo aqui ao Instituto. Obrigado a todos e fica o convite para a próxima Quinta Cultural, que será com o confrade Francisco Galvão, como o Renan já alertou. Ele falou do Fortim, mas não disse que o Fortim era em Barra do Cunhaú, município de Cambaretama, né? Que é a terra dele. Que é lá também onde eu tenho minha residência. Ok? Pessoal, até a próxima. Agora temos outra atividade, né? Prestigiar o Dr. Genivaldo Vaz, agora em Palácio Potengi.